hashtag 186 Apocalipse, estudando as profecias. Então estamos nos Atos dos Apóstolos agora. Vamos fazer uma leitura aqui do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32 e 33. Então Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos, do que todos somos testemunhas, exaltado, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós, como agora vedes e ouvis. Olha só, a gente precisa entender que os discípulos de Jesus, apóstolos, que escreveu, como aqui a gente vê, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que ela nem foi discípulo de Jesus, Lucas não conviveu com Jesus. Ele escreveu o Evangelho baseado no que ouviu dos outros discípulos, e principalmente de João, evangelista, e da Virgem Maria, porque ele teve contato com a Virgem Maria quando ela estava lá na Turquia, né? Porque João tomou conta da Virgem Maria na velhice, até a passagem dela para o mundo espiritual. Então você vê que ele fala que Deus ressuscitou esse Jesus, na verdade Jesus mesmo aqui, né? Imagine, Deus, ele é o Criador do universo infinito e não para de criar. Entendeu? Então, já deu a Jesus, Jesus já alcançou o nível de gênio sideral. Então, Jesus mesmo já tinha todo. Então, ele vai, se recompõe o corpo fluídico, que tinha sido, né, crucificado lá. Aparentemente tinham matado ele, mas ninguém poderia matar Jesus, gente. Jesus tinha que passar por aquele drama. O maior problema de Jesus, o maior problema que eu digo assim, a maior dor de Jesus é a humilhação que passou diante daquelas criaturas ignorantes, não tinham a menor noção do que estavam fazendo. O Criador do planeta Terra estava ali, eles estavam crucificando. Jesus se submeteu àquilo para desenvolver o quê? A dor em nós, né? Depois de um amadurecimento, ver a grande ignorância que nós cometemos a Jesus. Né? Porque a gente também devia estar lá, naquele meio lá, tacando pedra na cruz. Hoje a gente está aqui tentando se recuperar desse crime que cometemos. Então Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Bom, pouco antes da crucificação de Jesus, ele disse aos seus discípulos e seguidores, né, que somente voltaria, mas não disse que somente voltaria, mas que lhe deu também uma profecia pormenorizada, segundo a qual poderíamos identificar o tempo da sua volta. Você vê que nesses últimos capítulos aí, nós estudamos, nas últimas postagens, nós vimos como Jesus foi profetizado a vinda dele. Agora, ele mesmo está falando da sua volta. E por isso estamos indo lá no Velho Testamento, no Evangelho e voltando ao Apocalipse, ao último livro que é o principal que nós estamos estudando aqui. Então, esta volta, ou segunda presença física, né? Física em termo, que ele nunca vai habitar um corpo como o nosso. Ele já está lá lá em cima. Então, teria o propósito de realizar o cumprimento de todas as gloriosas profecias sobre o seu reinado, que os judeus, nos seus dias, pensavam erroneamente que deviam ser cumpridas na sua primeira presença. Então, em Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 33. Então, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, os poderes dos céus serão abalados. Essa linguagem toda simbólica, alegórica, nós vamos estudar pormenorizadamente.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que nós já explicamos também, porque o Evangelho de vez em quando se refere a Jesus como o Filho do Homem. Né? Já explicamos isso aqui. Em outras horas, o Filho de Deus. Porque já foi em outro momento. Bom, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor, tinir, de trombeta, os quais lhe ajuntarão as escolhidas, as ovelhas escolhidas, ou os escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois vós, né, da figueira, a sua parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas acontecer, sabei que ele está próximo, às portas. Também, em Marcos, no capítulo 13, versículo de 5 a 8, nós vemos lá. Então Jesus começou a dizer-lhe, acautelai-vos, ninguém vos enganeis. E no versículo 6 ele diz, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, que é o Cristo, né? E a muitos enganarão. Quando, porém, ouvides falar em guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis. É o que está acontecendo agora, né? Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará, como já está acontecendo, nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isto será o princípio das dores. Em Lucas, capítulo 21, versículo 5 a 9, ele diz, e falando-lhe alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse ele, quanto isto que vedes, dias virão que não lhes deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Também isso tem uma linguagem alegórica, nós vamos estudar. Perguntaram-lhe então, mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu então ele, Jesus, acautelai-vos, não vos sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e tempo é chegado, não vades após eles. Quando ouvirdes de guerras e tumulto, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Bom, os judeus, durante muitos séculos, sentiam-se obrigados a apoiar o erro praticado pelos seus líderes no primeiro século, quando rejeitaram Jesus. Agora, porém, já há uma tendência de reconhecer Jesus como um dos seus profetas. Tal conceito é somente lógico, visto que absolutamente ninguém mais afetou a humanidade tão profundamente para o bem do que Jesus. Ninguém mesmo transformou o povo judeu como Jesus. Seguiremos na próxima hashtag.